Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 4 de novembro. E antes eu começo a falar minha análise para essa semana, praticamente a primeira semana de pregão do mês. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, porque este mês tem muita coisa importante e o ano praticamente está acabando. Faltam quase 8 semanas, 9 quase, para acabar o ano. Então, bora lá falar primeiro em relação ao dólar, movimento muito importante em relação ao macro. Então, começando aqui em relação ao dólar mensal, não acompanhei o fim do pregão de sexta e o dólar veio e fez uma mega surpresa. Praticamente na cara aí da nossa máxima histórica, muito próximo, e infelizmente rompeu uma região que eu não queria, que era esse caixote aqui. Não queria, porém era bem provável que fosse acontecer, devido ao fato que outubro fechou com um candle de pullback da média 9, um candle de força compradora, dando indicação aqui de movimento que talvez fosse confirmar um pivôzinho de alta, infelizmente. Não só por isso, se a gente for marcar aqui, era um canal, né? Tem aqui nesse layout. Um canal é como se fosse feito o pullback, né? Como se tivesse feito o pullback aqui para voltar a subir, romper e confirmar essa bandeira de alta. Então, agora o caixote para a gente relevante é esse aqui que está próximo da nossa máxima histórica, máxima que foi ali durante a pandemia, 2020. Então, nossa preocupação está muito próximo, muito na cara. O dólar fechou aí 5,80, 5,90 praticamente, chegou a 5,90. É um patamar muito importante, faltando 65 pontos mais ou menos para a nossa máxima. A situação não está fácil, mas aqui se a gente for olhar outras coisinhas importantes em relação ao IFR, por exemplo, eu comentei que se fosse romper essa máxima aqui, ficaria esticado, não ficaria saudável. Então, se houver o rompimento da máxima histórica, que eu não duvido nada que venha acontecer, porque tem liquidez, né? A gente possa ver um rompimento talvez falso, vai coincidir com o Keltner aqui em cima. Se for marcar em relação à projeção desse fundo duplo aqui, nós estamos bem próximos também do último nível, na verdade. E se marcar dessa outra projeção, nós temos o último alvo lá em cima ainda. Então, não duvido que venha, infelizmente, buscar os R$6, mas não vai ser um movimento saudável. Olhando pelo mensal, tem um desses fatores aqui, então, que é a questão do IFR. Outra coisa, distância em relação à média 20. A gente sabe que isso não é saudável. Deixa eu ver, inclusive, se o LS está ativo. O LS, pelo menos no mensal, não está. Porque se estivesse, seria loucura, porque mensal ativo é muita coisa ativar no LS mensal. E aí, já direto para o semanal, que o foco aqui, de agora, infelizmente, todo aquele oco que eu tinha marcado já era. Não tem condição aqui mais, porém, eu vou ter que deixar essa região aqui marcada, porque pode servir como troca de polaridade, caso o preço venha voltar. Então, nós temos um caixote aqui, nossa máxima histórica, um caixote aqui, que era a região dos ombros, né, que foram rompidos, e nossa próxima região de liquidez lá embaixo. Infelizmente, o movimento aqui formando um pivôzinho de alta. Se eu marcar aqui, não é para baixo, é na verdade para cima. Projeção para cima, o 100% também bate com além da máxima histórica. Então, a situação não está legal. Mas, além do fato do mensal estar esticado com sobrecompra do IFR, a gente vem para o semanal e nós vemos aqui 5 semanas de alta. 5 semanas de alta, inclusive com uma barra muito forte nessa semana aqui, indicando a possibilidade de ser talvez uma barra de exaustão, porque essa foi de ignição. Então, a barra está esticada, também está sobrecomprado no semanal, longe o fechamento em relação à média 20, então o preço pode até subir, mas eu não viria nenhum movimento saudável em relação a essa alta. E aqui a gente tem a situação que eu acho que até o volume foi bem exagerado. O volume foi o mais alto dessas últimas barras. Aqui de 6 barras quase foi o mais alto, então indicando a possibilidade realmente de ser um volume de exaustão aqui que nós temos. Outro ponto importante a falar do semanal, acho que basicamente, deixa eu ver bandas de Bollinger só por curiosidade, porque pode talvez indicar um movimento de alta. Não vejo ainda em relação ao semanal. Nós tivemos aqui embaixo, nessa época aqui, que eu comentei em abril desse ano, e a gente vê que desde abril desse ano foi paulada para cima. Só que não ficou consolidado para começar a indicar um novo padrão de fechou fora, fechou dentro. Então, por enquanto, ok, bandas de Bollinger aqui não preciso olhar. Do semanal também, deixa eu ver, Keltner. Keltner tá longe, é do mensal que tá perto.
E aqui em relação a fechamento, se a gente for ver, em 2020 fechou nesse ponto aqui, ó. Então a gente teve o maior fechamento da história em relação ao dólar, tá? O valor nominal, maior fechamento. Outra coisa importante em relação ao semanal é que a gente vê que tem divergência, por isso que mesmo que venha subir, o movimento não vai ser saudável. O IFR está aqui fazendo agora pelo menos um topo mais baixo, né? Porém, pelo gráfico, os topos estão mais altos, então divergência em relação a IFR com os topos. E isso indica também um cenário que não vai ser saudável esse movimento de alta aqui. A gente vai agora para o diário e a gente identifica aqui possibilidade de ser uma barra sim de exaustão, porque fechou muito longe da média 20. Nós tínhamos aqui uma coisa que eu estava ensinando inclusive essa semana na mentoria, a exaustão de deriva, né? Nós tínhamos uma deriva e aí fez esse rompimento muito esticado, pode ser uma exaustão para voltar para baixo. Vamos reparar esse movimento, ficar atento a isso, porque vários tempos gráficos aqui estão indicando que alguma coisa está assim, muito estranha e está muito esticado. Desde o mensal, está indo para o semanal e agora o diário também, mais um fator aqui relevante. Está sobrecomprado aqui em relação ao diário. Voltando para o semanal, só para olhar em relação ao LS, o LS pelo menos não está ativo. Aqui atrás chegou a ficar ativo, porém o diário está. Então o diário está ativo, ficou ativo aqui. Aqui essa alta pelo menos não ficou. Então nós estamos aí com o movimento até pelo diário também nada saudável. Então diário também gritando o movimento aqui não está legal. Em relação a algumas marcações aqui, segue esses caixotes que eu tinha comentado. Esses aqui está em tempo maior, mas lembrando que nós tínhamos aqui então a questão dessa deriva. Essa deriva foi rompida com a possibilidade de ser uma exaustão da deriva. Se acontecer isso, vai ser um ótimo padrão, que é até muito comum acontecer em derivas. Então, movimento muito esticado, possibilidade de barra de exaustão. Aqui, eu só vou tirar esse caixote e deixar mais acima aqui, como se fosse esse todo que nós temos nessa região. Outra coisa que eu vou aproveitar, já vou deixar nesse layout também, deixa eu avançar aqui para ficar mais fácil. Em relação à nossa máxima histórica, já está bem próximo, então já está aqui pronto pra gente. Algo que eu não tinha marcado há um tempo atrás. Então toda essa região aqui já está bem próxima da nossa máxima histórica, uns 60 pontinhos aí pra frente. Em relação aqui 60 minutos, a gente tem aqui um cenário que está em Keltner. A última vez que chegou em Keltner foi nesse candle aqui atrás, que já chegou rejeitando bastante. Aqui rejeitou também. Então são indicadores que ajudam muito como fronteira, e aí mais um motivo aqui de talvez ser um movimento esticado. Então possibilidade de exaustão, LS está ativo e de qualquer forma eu não pensaria em compras logo na abertura de amanhã. Pode ser uma semana agitada porque tem várias coisas para acontecer a semana, porém eu não estou pensando em compras porque não vai estar saudável, não é algo normal, vai ser atípico. Então está sobrecomprado também para os 60 minutos. E aqui em relação, deixa eu ver, ao gráfico oficial, eu tinha alguns caixotes marcados, né, que foram esses aqui de baixo. Esse aqui é o último, que eu acho mais relevante, porque sinceramente esse movimento aqui foi muito rápido. Então não vejo uma defesa tão forte aqui. Então essa aqui é uma próxima região interessante. De Fair Value Gap, que eu esqueci de olhar, Fair Value Gap em relação ao semanal, nós não temos aqui embaixo não tem nenhum forte, aqui em cima também não. Então vai depender muito do candle agora dessa semana, se vai ou não fazer um Fair Value Gap, eu acho que não, espero que não. Espero que então faça uma correção e busque aqui esse topo desse 43. Mas se for olhar o diário, aqui nenhum Fair Value Gap tão forte assim também. Tivemos um aqui bem pequenininho, e aí vai depender muito do candle de amanhã para ver se vai formar um Fair Value Gap grande. Mas fora isso, aqui embaixo também nada tão relevante assim. O índice é muito mais forte em relação a essa questão de criação de Fair Value Gap. Voltando para o 60, a gente tem a questão que teve rolagem, né, que fechou o mês, e o mês anterior não buscou a VWAP. Então se afastou mais ainda em relação ao VWAP do mês anterior, está com 260 pontos de distância. Isso aqui é muita coisa. E geralmente tende a buscar essas VWAPs. Então se a gente esperar, por exemplo, nesse mês aqui, vamos ver, o último que a gente teve um afastamento antes, né? A gente viu o preço se afastando aqui nos últimos dias do mês, né? E se afastou realmente no último. Novembro, na verdade agosto, abril já esticado. E aí voltou durante agosto para buscar a VWAP do mês anterior. Então, se a gente for usar isso em consideração, pode ser algo também um fator para ter uma correção devida aqui.
Em relação à bola, preço bola, 5,90 é um patamar forte e está cada vez mais próximo de 6, né? Que 6 chega a ser uma pressão vendedora muito forte. Fora isso, ter atenção, porque está esticado ondas de Elliott. Não consigo identificar, o movimento aqui de deriva estava bem difícil. Mas quando saiu da deriva, se a gente começar a identificar aqui, lateralidade, pernada 1, 2, 3, 4, 5, essa quinta onda pode ser toda de exaustão. Então, por isso que eu vejo aqui alguns fatores para uma correção acontecer. É saudável que isso venha acontecer. 5 minutos da manhã, possibilidade de gap dinâmico, a gente pode ter, se abrir abaixo de 80, acho até interessante se acontecer, um gap dinâmico de venda. Voltar para esse canal, né? Então, a exaustão ser confirmada. Voltar para o canal e ter uma correção. Uma correção seria bem interessante. Essa alta aqui não foi saudável. Pernada 1, 2, 3, 4, 5, toda grande aqui. Não foi nada saudável. Fatores importantes de defesa, VWAP e 200, principalmente essas três aqui, as duas 200 e VWAP. Então, tô ansiosa pela correção. O que vai atrapalhar vai ser muito o cenário da semana, né? Que tem coisas internas, externas, muita coisa relevante para acontecer. Mas não penso em compras aqui de jeito nenhum. Já em relação ao índice, a gente tem aqui um cenário que teve, infelizmente, um movimento completamente diferente do que eu esperava ao longo da semana, mas não é algo ainda para se desesperar. Se eu for ajustar aqui em relação ao mensal do Ibov, a gente vê que pela LT que eu tinha marcado, ele está tentando romper, mas eu tinha marcado essa LT aqui um pouco desconsiderando sombra, mas é aquilo, se eu marcar com a sombra direitinho, tem espaço ainda da LT buscar. O preço está funilando, então está trabalhando nessa região ainda, pode ser apenas uma correção para voltar a subir, então não vejo motivo ainda para desespero. Em relação a essa pernada de alta, é 50% de retração. O candle do mês, por enquanto, só teve um dia, né? Rompeu a mínima do mês anterior, mas se a gente for ver desses últimos 3 meses, o mês anterior, mesmo que tenha rompido setembro, fechou muito próximo, né? Então não está caindo com facilidade, igual aqui. Fechava, as mínimas, né? Mas muito próximas, enquanto que o movimento de alta era sempre mais afastado. Então as altas ainda seguem com mais relevância do que as quedas ao longo desses últimos meses. Então por isso que eu não estou preocupada com essa queda aqui, para mim não é nada para se assustar. Falando de média, a gente tem aqui a média de 20 lá embaixo, então foi apenas um repique dela, normal. E se afastou dela de novo, então normal que venha corrigir. Mas é aquilo, tá em região de retração. A gente não teve favela gap nessa região aqui, tinha aqui embaixo, que foi preenchido. Movimento muito tranquilo, respeito ao LT aqui desse topo. E aí vindo para o semanal, a gente tem algumas coisas agora preocupantes, porque a gente tinha essa LT aqui, terceiro toque, e fechou essa semana com um candle forte, rompendo essa LT de alta. E aí, praticamente, concluindo de verdade esse favela gap que tinha dessa região aqui, e um outro lá em cima também. Então, o favela gap dessa alta aqui já foi concluído, essa alta aqui já não tem mais. Mas, é aquilo, 50% daquela retração, essa aqui, se eu for marcar dessa lá de baixo também vai bater. Dessa daqui mais recente é o 61 de retração, então confluências aqui de alvos importantes. Nós temos aqui também, em relação à média, a 20, infelizmente, o candle semanal fechou abaixo dela, então foi o primeiro caso aí dessas últimas semanas, desde, na verdade, julho, que nós não temos o fechamento abaixo, e aí isso é uma coisa preocupante. Só que em relação a IFR tem algo estranho, porque se a gente for ver fundo aqui, fundo mais alto, porém IFR está mais baixo, então está estranho também. E aqui, deixa eu ver do semanal, beleza. Vamos agora para o diário, que aí tem coisa importante para ressaltar. Está funilando, né? A gente vê que tem uma LT passando aqui, e está inclusive nessa região da CLT. Então vamos lá para um motivo importante de possível trava. Nós temos o mensal, nós temos o semanal e agora do diário temos uma aqui. Respeitou essa região desse topo, então o preço está funilando por enquanto. Essa figura ainda pode ser uma grande bandeira para continuar alta, não foi desclassificada essa possibilidade. E esse caixote que eu tinha aqui era uma região da linha do pescoço, que nós tínhamos do oco lá de trás. Então a região ainda está muito forte. Outra coisa importante, nós temos aqui fundos mais baixos de IFR, porém... quer dizer, de gráfico, né? Porém, em IFR os fundos ainda estão mais altos. Então, divergência.
Tem a média 200 aqui embaixo com possível trava. Tem os 4 dias seguidos aqui de queda consecutiva, e essa última de sexta-feira foi uma barra que pode ser de exaustão. É um movimento muito forte, esticado em fundo, né? Então pode indicar uma possível exaustão. Está ficando em região de sobrevenda também, além de divergência tem sobrevenda. E fechou aqui um favelo gap que nós tínhamos, aqui um mini, e esse aqui principalmente, testou na verdade essa região do favelo gap. Porém, segue a trap zone deve talvez tentar segurar essa região. E aqui em relação a VWAP, vou ter que passar por 60 minutos agora. Só confirmar uma coisa aqui, deixa eu ver o LS ok, bem inclinado esses últimos dias. O semanal ok também. E aí, em relação aos 60 minutos, fechou muito esticado o LS sexta-feira. Então, 60 minutos está sobrevendido demais e eu não vou caçar vendas de jeito nenhum, porque vai ser um dia extremamente atípico. A última vez que ativou foi aqui e fez um fundo que subiu depois 3%. Então, está ativando e nós temos algumas confluências aqui, que eu já disse em tempo gráfico maior. Então, nós temos essa LT passando, que vai ser importante, isso principalmente no IBOV, que eu estou considerando. Vários candles seguidos de queda, esse aqui não é nada saudável. Temos afastamento da média de 20, extremamente esticado. IFR muito, muito esticado, então realmente sexta-feira não foi um movimento saudável. Em relação a VWAP do mês anterior, só ver aqui do mensal, peraí. Do mês anterior tá ok, não interferiu aqui. Mas agora falando aqui de algumas coisas importantes do futuro, que o futuro pode ter algumas divergências, tem umas marcações doidas aqui, deixa eu ver se eu tô com o layout do contrato atual. O contrato atual que eu estou levando mais em consideração, deixa eu mudar aqui, considerar essa LT, ajustar, essa LT que estava mal ajustada, e essa aqui dos fundos. A gente vê que o futuro chegou a romper, né, a última hora, rompeu, enquanto que o IBOV não rompeu. Então, nós temos divergência aí dessa LT aqui de baixo. Então, na abertura de manhã, a gente já pode haver uma correção, porque o pregão fechou, era à vista 5 horas, e nós tivemos aí o futuro, né, o futuro até 6h30. Então, 5 horas aqui, deixa eu ver, 5 horas, beleza, foi aqui. E aí o futuro de 5 horas foi aqui, até o fechamento, chegou a cair mais 500 pontos. Então, nós temos, na verdade, essa divergência em relação ao IBOV e o futuro. Então, por isso que estou esperando também esse movimento de correção, por essa divergência também. Outra coisa relevante de comentar, aqui para os 5 minutos, eu não vejo marcação aqui, a não ser esse caixote, né, que foi a maior trava que nós tivemos aqui na sexta. Porque o resto, depois que passou disso, foi caindo reto. Caiu reto por quê? Por que caiu fácil assim? Porque para trás a gente não tem nenhum histórico tão próximo, né, para tentar bloquear o preço. Então, romper essa região fica fácil. Aqui, a queda foi muito inclinada sexta-feira, muito, se a gente for ver a inclinação, muito forte. Se for colocar aqui a projeção desse pivô do topo com o fundo, jogar para baixo, tinha pego todos os alvos. Então, já tinha pego realmente tudo aqui. Se for marcar de algum pivô macro que a gente teve, foi esse retorno em A aqui, cadê? Retorno em A. E aí, pegando desse topo com fundo, tem alvo ainda para chegar. Só que possíveis bloqueios aqui na frente ainda são muito fortes. Keltner, fechou em Keltner 5 minutos. 60 minutos não, pelo menos não fechou o dólar assim, né? Então, os dois estão esticados e aí os dois estão precisando de correção. Amanhã, se abrir acima do 80, o que eu acho um pouco bem assim difícil, porque vai ter que abrir com mais de 700 pontos de gap. Daria um ótimo gap dinâmico, tá? Um ótimo gap dinâmico com o Fab4 para pensar em possibilidade de compra, para retornar, né? Fazer uma correção boa. Levando em consideração que o IBOV tem a divergência, talvez um gap amanhã de alta é bem provável, pela divergência que nós temos do fechamento do IBOV. Outro ponto aqui, só ressaltando, distância não está nada bom da 20 com a 200, elas têm que ficar próximas. Quando se afastam assim, indica fator de exaustão. A gente pode ter tido barra de exaustão já nesse fundo aqui, tá? Então, vários fatores aqui indicando que, por mais que venha cair, eu vou ficar de fora dessa possibilidade de venda, porque vai estar muito esticado. Se amanhã abrir com gap, além desse Keltner aqui, um movimento super estressado para essa semana, eu vou ficar muito na observação. Pipoca aqui, comendo a pipoquinha, observando, porque vai ser uma semana realmente de atenção, de alarme, né?
Não que queira dizer que vai ser de alta volatilidade, mas que eventos irão acontecer e são importantes. E que talvez o mercado não movimente, igual o payroll na sexta, chegou a movimentar um pouquinho, mas não deu aquela sequência, só movimentou mesmo depois. Mas foi a interpretação que o mercado foi tendo, enfim. E aí, enfim, eu não vejo queda para índice. Para pensar em day trade ali, não vejo operação, infelizmente, de índice de queda pensando em alvos longos. Vejo mais de alta e eu sei sim que pensar em alta é querer pegar a faca caindo, porque no geral o movimento está em queda de tendência, né? Mas eu não consigo vender mais aqui, não consigo pensar em vendas e nem consigo pensar em compras, então, de dólar. Se o movimento subir, fazer o quê? E olha que a alta de sexta não foi bonita, tá? Porque a alta de sexta teve muito candle de rejeição, teve gap entre candle, fecha no preço, abre em outro, muito candle de rejeição e ainda foi subindo aos trancos e barrancos, foi subindo. E aí o movimento fechou com uma barra aqui nos últimos minutos muito forte, né? Basicamente dos atrasados, né? Esses últimos movimentos aqui fortes são os atrasados. Enfim, então não vejo pelo menos aqui movimento de mais queda de índice, pensando em day trade, e nem de alta de dólar. Falando aqui do IFNC, acabou sendo espelho do índice, né? Infelizmente a barra da semana do IFNC foi para baixo. Mas é importante que venha, acho que até venha cair mais um pouco, porque o IFNC tem favela gap para preencher, enquanto que o IBOV já preencheu. E o IFNC está sendo espelho do IBOV, né? Mas se a gente marcar aqui uma LT, está bem próximo de LT, sendo que o IBOV já testou. Então, LT próxima, retração aqui 61, tá? Então, 61 de retração também. Barra aqui pode ser de possível exaustão. Se for olhar aqui em relação, só olhando o IFR, tá ok. Mas a mesma coisa da divergência que nós temos do IBOV, nós temos aqui em relação ao IFNC. Nós temos aqui fundos mais altos, porém, por enquanto, o IFR está... Opa, tá igual, desculpa aí. Mas se for olhar desse fundo aqui do IBOV, peraí, desse aqui mais recente com esse aqui, fundo mais alto, fundo mais baixo pelo IFR. Aqui em relação ao diário, o diário aqui, infelizmente, movimento rompendo a 200, né? Enquanto que o IBOV não rompeu ainda. Só que voltou para a região de sobrevenda. Barra forte. Enfim, ficar bem atento que isso aqui, deixa eu ver se pode ser. Pode ser uma exaustão de deriva também, tá? Pode ser uma exaustão de deriva igual o índice está fazendo. Desculpa, igual o dólar está fazendo, não o índice não está fazendo isso não. Então isso aqui pode ser uma exaustão de deriva. Está sobrevendido, então esperar possível correção. Infelizmente está sendo um espelho. Outra aqui que a gente precisa olhar, Petro semanal. Ativar o Ctrl J, colocar. Abrindo. Fechou abaixo da média de 20, né, na semana retrasada, e essa semana confirmou, mas uma barra muito estranha. Em relação aqui, IFR está no mesmo patamar que respeitou das últimas vezes. Isso pode ser um fator determinante. E também tem um fato que se passar uma LT aqui, nós estamos na região de suporte. Então, uma LT passando aqui é importante. Olhando em tempo gráfico menor, está na região da 200 tentando romper ela. A última vez que realmente ficou abaixo dela, importante ressaltar, foi lá em 2023, em março de 2023, e ainda foi falso o rompimento. Então, foi na pandemia. O cenário aqui, então, em região importante, tá? Com os splits ligados. Já aqui, a Vale, que eu não gosto muito de olhar, que ela é bem confusa. 200 tentando apontar para baixo, tá numa região muito chata no semanal. O diário tá travado. Não gosto de olhar tanta Vale, tá? Não tô gostando mesmo. Vamos direto para os DIs. DIs fez um movimento muito importante na sexta e segue um movimento bem estranho ao mesmo tempo, porque a gente tem aqui uma divergência, né, olhando pelo semanal, projetando esse OCOI que a gente teve aqui. Ai, tá cheio de mosquitinho aqui por causa da chuva e depois agora parou. Mas jogando aqui essa projeção da cabeça com a linha do pescoço, 100% cravado. Isso é importante de ressaltar. E se for jogar da linha do pescoço com a cabeça, né, essa linha aqui, esse 61 também cravado. Então, nós temos aí alvos que chegaram. Outra coisa relevante, nós temos divergência, IFR caindo e aqui o gráfico subindo, divergência. Nós tivemos aqui uma barra ignorada, beleza, porém barra de possível exaustão. Se for olhar em relação a volume foi até interessante, alto, não tanto. Porém, aqui pode ser realmente uma exaustão, longe da média 20, está esticado, sobrecomprado.
E olhando aqui pelo LS, pelo menos o diário, o semanal não está, mas eu acho que o diário está. Não, o diário também não chegou a ficar sobrecomprado no LS. Mas voltando aqui, infelizmente um cenário que realmente está esticado. Sexta-feira assustou, porque acabou pegando aí a liquidez desses stops aqui, né, de quem estava vendido. Ancorou aqui nessa média de 20, que foi uma coragem bem feia, também voltou a subir e renovou máxima, só que está chegando cada vez mais próximo de Keltner. Tem esses alvos que eu marquei de projeção. Tem essa questão da divergência, então é importante o movimento aí fazer uma correção para o dólar também ficar saudável, né, vir a cair. Outra coisa relevante que não foi só aqui que os juros subiram, infelizmente. Então teve fator externo também que eu vou comentar. Basicamente vou comentar já agora. Mas só comentando lá fora em relação à sexta-feira, né, ressaltando que o S&P está aqui na média de 50. Aqui fez um topo duplo. Tem um possível pullback, tá? Essa sombra aqui que fez sexta-feira é um possível pullback para voltar a cair, tá? Vou mostrar depois umas outras imagens bem interessantes em relação ao S&P, que tá com uma cara bem interessante de queda. Em relação aqui à IFR também tem a questão de topos maiores no gráfico, porém IFR mais baixo, divergência. Em relação ao Dow Jones, a gente teve um movimento também como se fosse pullback da nova para voltar a cair, possibilidade. Nasdaq, mesma coisa. E aí vem a questão, DXY lá fora, que foi esse dia, que é o 1º de novembro, já abriu forte, querendo fazer, na verdade, já fez um movimento de correção, mas fechou bem forte de alta, fazendo como se fosse um pullback para voltar a subir. Só que vem alguns problemas, né? Tem aqui a questão do IFR também nessa região, e se a gente for ampliar graficamente aqui atrás, nós temos topos, se for olhar pelo menos em relação a esse topo aqui, ó, tem topo mais alto do IFR, porém topo mais baixo pelo gráfico. Então essa alta não foi boa. E aí, olhando o movimento de agora, nesse exato minuto para o dia 4, o dólar está caindo já 0,35. Muito forte essa abertura já aqui de queda, tá? Isso pode refletir amanhã para uma possibilidade de correção de dólar, que eu estou esperando graficamente por isso, que é exaustão demais aquele movimento lá. Outro ponto importante, o nosso EWZ rompeu pela primeira vez aqui desde agosto, que estava respeitando esse suporte, rompeu. Isso aqui pode ser exaustão, rompimento falso, tá? Não rompeu ainda esse fundo aqui e muito menos esse fundo aqui embaixo. Então, por enquanto, o cenário ok. E tem a questão aqui de IFR também. Se for olhar em relação a IFR, nós temos aqui os fundos, né? Fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. E se for olhar o IFR, os fundos estão, por enquanto, assim. Mas teve um desequilíbrio aqui bem estranho. Por enquanto, ok. O cenário não quebrou de alta aqui do EWZ. Já o Hang Seng tá parado. China tá bem paradinho esses dias, hein? O VIX chegou a movimentar essa semana. E daqui a pouco eu vou mostrar que tá fazendo um triângulo ascendente, tá? E pode, infelizmente, ser um risco de aumentar a volatilidade do VIX. E o VIX está conectado diretamente com o S&P. Então, por isso que na quinta que teve movimento de alta, foi porque o S&P estava caindo bastante, então aumentou a posição de short ali, a volatilidade, né? Outra coisa importante, minério está parado, petróleo parado também. O ouro, me preocupa o fato de estar sempre da hora chegando próximo da máxima, e nós temos divergência. Também divergência aqui, topos mais baixos do IFR, topos mais altos do gráfico, está estranho isso também. E aí vem o que eu comentei, né, que juros lá fora também subiram na sexta, então teve aqui um OCOI bem feio aqui nos juros de 2 anos. Em relação à divergência também temos divergência. Tá estranho o movimento. Está em possível região de Favelo Gap, né, para preencher. Esperar uma trava, infelizmente. Tem que ajudar lá fora, porque se não ajudar, o movimento acaba influenciando muito aqui. E aí, 10 anos também, teve muito movimento forte. Olha isso, 2%. 2% é muita coisa, é muito difícil do dólar aqui não sofrer esse impacto de juros lá fora sobre isso tudo. Então, situação bem complicada mesmo, ainda mais com o dólar também lá fora subindo. 30 anos também disparou demais. Só comentando aqui em relação ao Bitcoin, o Bitcoin está respeitando uma região de resistência importante, próximo de máxima histórica. A nossa Vale aqui em relação a DR está estranha também. Tem uma LT passando aqui dos fundos. Isso pode ser um fator que venha a segurar. Então, possibilidade aqui de uma LT, deixa eu marcar melhor.
uma LT dos fundos, a área, né? Pode vir a respeitar. Petro está em região exatamente de suporte, importante. Itube, Itaú, está em região de, sei lá, está bem travado. Nvidia, por curiosidade, renovou máxima, porém renovação foi, por enquanto, parece ser falso. E está voltando, rompimento falso pelo jeito, e se for ver pelo IFR, nós tivemos também uma divergência, topos mais baixos do IFR e renovou máxima, não coincidiu. As magníficas aqui a mesma coisa, divergência. E se for olhar aqui o movimento, deixa eu ver se há alguma coisa do Japão, por enquanto não, daqui a pouco eu vou ver o panorama, o que está acontecendo que o dólar está puxando. Não, o dólar que no geral está puxando mesmo, em várias outras moedas, está desvalorizando, uma correção boa. Então, fica atento, porque até amanhã, até de manhã, muita coisa pode acontecer, mas já essa madrugada dá para ficar de olho que pode ser um cenário de pré-mercado amanhã. Outras coisas importantes, essa semana já começa com o fato que segunda-feira vai ser talvez o dia mais calmo da semana, né? Olha lá. Tem feriado amanhã no Japão. Mas aqui, notícias do Brasil, não é de agitar muito. Notícias marcadas, programadas nos Estados Unidos não tem. Aí começa, terça-feira, eleições, tá? Estados Unidos começa ali o período das eleições. De notícia programada, algumas que não são de movimentar. No máximo, talvez essa de 11h45 e meio-dia. Detalhe importante, esqueci de citar, que amanhã muda o horário, tá? Amanhã o aviso norte-americano passa a ser 11h30. As notícias também, que são importantes, 9h30, passam a ser 10h30. Então, nós não temos mais aquele impacto ali 9h30, tá? Infelizmente. Então, 11h45, meio-dia, podem, talvez, não acho que irão. Quarta-feira tem Copom, tá? Quarta-feira tem Copom. Decisão taxa de juros no Brasil, deixa eu confirmar aqui. Mas notícias Estados Unidos programado não tem. E aí tem a nossa decisão taxa de juros, depois do pregão. Estão esperando aqui um aumento de 0,50. 0,50. Vamos ver como que vai ser isso, hein? E quinta-feira tem a do Fed. Então tem o pronunciamento do Fed que gira muito em torno também quanto vai ser o corte, mas principalmente em relação ao discurso do Jerome Powell, em relação aos últimos dados do payroll, que vem muito, assim, absurdamente para baixo na última sexta. E outros também, né? IPC, enfim. Vamos ver como vai ser o discurso ali, porque desde o corte dos juros dos Estados Unidos, que foi aqui em setembro, só está subindo os juros. E eles estão cortando e os juros estão subindo. Expectativa, né? Então, algo de errado não está certo. Aqui também deixa eu ver que dia que é isso aqui. Quinta, tá? Então, quinta tem decisão de taxa de juros ali na Inglaterra também. Tem aqui 10h30, pedido inicial de seguro-desemprego não é de movimentar sozinho. Então, nada aqui em relação a 10h30. E depois, às 15 horas, tá? Tem decisão de taxa de juros do Fed. E sexta-feira tem IPCA na abertura. Tem de movimentar ali na hora, né? E alguns discursos. Esses discursos aqui podem talvez ser importantes. Mas de notícia programada são as decisões de juros da semana. Não tem nada mais tão forte, tá? Não tem IPC, não tem PIB, não tem payroll, não tem nada. Só que essas eleições nos Estados Unidos podem trazer algum movimento importante, tá? Juros e eleições, para mim, são dois focos importantes em relação a lá fora. Lá fora e aqui também a questão de juros, tá? E o dólar, muito valorizado. E aí vem alguns comentários importantes em relação ao que está acontecendo aqui. Eu achei muito interessante e gostei, em certo ponto, que sexta-feira o que eu vi de notícia do Brasil, de influência postando, falando assim, cadê a picanha, que não sei o que, falando um tanto de coisa. Eu tô amando, porque quanto mais notícia negativa eu vejo em todas as redes sociais que eu tenho, melhor fica, porque é nessas horas que talvez uma correção pode vir a acontecer. Então deixa as notícias serem bem pessimistas mesmo. Mas graficamente, vamos ali focar no gráfico e também olhar um pouco do que realmente está acontecendo. A alta tem justificativa, mas não é só interno. Só um comentário aqui em relação a esses dados aqui, que é anual, tá? Desde 2020. A linha preta é baseado em relação aos mercados emergentes, comparado também com a questão de China versus o dólar norte-americano. E nós temos aqui em azul o movimento da bolsa, do real, na verdade, o real brasileiro, tá?
Óbvio, real brasileiro. E aí, se a gente for ver aqui em relação a essa imagem, a gente estava, né, até correspondendo a grande parte do movimento, só que conforme a nossa volatilidade, né, enquanto lá, no geral, todos os mercados ali fazendo movimento de queda, a gente caía muito mais. Quando o mercado estava subindo, a gente caía até bem mais, né? Quando fazia uma correção aqui, o Brasil também sentia, né, a moeda daqui. Quando subia, subia aqui também. Quando começava a cair, caía aqui também. E aí, desse fundo aqui, lá, no geral, o mercado também está caindo, só que a gente está sentindo muito mais. A gente é muito sensível, né? Sente muito mais. Então, sim, os mercados emergentes, no geral também estão sofrendo, tá? Estão sofrendo, China também junto, e comparado ao dólar norte-americano. Outro ponto aqui, aleatório, comentando agora de novo do S&P, é importante ressaltar em relação ao, como é que fala? O RSI, que mesmo que tenha feito esse movimento de queda recente, ficou sobrevendido. Então, sim, eu reconheço que essa queda não foi saudável em relação ao diário, né? Mas vem um ponto importante. Lá em outubro, na verdade setembro, aqui ó, setembro tende a ser o pior mês em relação ao S&P histórico. E não foi. Acabou sendo um mês bom. Outubro, que tende a ser um mês bom, acabou sendo um mês meio paradão. E novembro tende a ser o melhor mês da expectativa do S&P desde, assim, da história. Não, desde 94. Mas, e aí se for o contrário, né? Porque não está respeitando esses últimos meses. Setembro foi bom, que tende a ser ruim. Outubro foi mais ou menos, que tende a ser bom. E novembro, que estão esperando uma expectativa absurda, pode ser ruim. E aí bate graficamente com o fato que já está bem esticado. Então, aqui um fator importante em relação a isso. Esse vídeo aqui, esse cara vai comentar a mesma coisa que eu estou comentando do Ibov, que nós estamos em um ponto importante. Outra coisa em relação ao Nasdaq, né? É importante a gente acompanhar. Temos a divergência aqui do IFR, tá? Aqui nós temos aqui um afunilamento que afunilou, e isso aqui pode ser um pullback para voltar a cair. Tá com uma cara bem provável disso aqui. Outra coisa bem interessante é que durante ali os 2 dias antes das eleições e do Fed, né, que vai ter quinta-feira agora, aumentou muito a posição comprada de fundos em VIX, tá? Aumentou muito. E se realmente for um movimento de alta de VIX, a gente pode ter uma semana de volatilidade aí. Dias de volatilidade, o que pode gerar, infelizmente, dólar para cima de novo, tá? Não só aqui, mas o mundo pode ficar ali com o dólar valorizado. Então, só fica de olho porque aumentou as posições compradas de VIX de fundos. E juntando com o fato que, graficamente, nós temos aqui a possibilidade de ser um triângulo ascendente de VIX. Possibilidade alta de figura de padrão, né? Lembrando também, questão de horário, só ressaltando. Outro ponto importante, curiosidade, né, que em relação ao valor nominal, sim, o dólar fechou o maior valor nominal, tá? Ali próximo de 5,90 sexta-feira. E aí, na época, lá em 2020 também, tá? Então, nós batemos praticamente o recorde ali de 2020 e nós não estamos em pandemia. Só que se for ajustado pela inflação, nós não estamos num período tão ruim, porque se for ajustar pela inflação, infelizmente, lá em 2002... com a inflação, o dólar está valendo com a inflação 8,76, tá? Outro ponto importante, não sei se vocês estão acompanhando, achei, na verdade, muito estranho, né? As expectativas das apostas ali das eleições deu uma reviravolta muito estranha das projeções da Câmara, tá? Não sei bem o que pode ser, porém, dias antes das eleições e não sei, vamos acompanhar como que vai ser realmente. Outra coisa que tem esses dados aqui, ó. Em relação aos democratas, né? Democratas nas últimas décadas nunca perderam uma reeleição com a máquina na mão. Então, nos Estados Unidos, os democratas também são a maioria, como no caso da Hillary, o que manda é a rejeição, né? Se o povo sai para votar ou não, no candidato também. Enfim, ficar observando aqui como vai ser em relação a isso. Comentando aqui de sexta-feira, não foi só a gente ficou chocado em relação ao movimento dos juros aqui, que os juros também subiram bastante. Se eu for mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. A outra. Juros, então, subiram bastante aqui na sexta, só que lá fora também, em relação aos juros americanos, porrada, principalmente os longos. Em relação à corte dos juros do Fed na quinta, estão esperando 99% de chance, né? Quase 100%, que vai ser de 0,25%. Qualquer coisa muito diferente disso o mercado vai sentir.
Outra coisa que eu achei muito legal é comparando graficamente, gráfico de linhas, o Ibov nos últimos anos, né? Na verdade, todos os anos. Como que Ibov foi? Nós estamos aqui nessa linha azul. Então, nós não estamos de longe no pior ano. Mas é fato, não é para cair, não está ruim para cair, nem está bonito para subir demais. Nós estamos no miolo aqui, que é a situação que está feia, não está indo para lado nenhum. Então, podemos notar que o Ibovespa não está nem no seu melhor ano ou seu pior ano em relação à queda ou alta, mas lateral, parado, infelizmente. Outro ponto interessante é que se for comparar esse movimento do S&P, que teve até um gap, né? A gente pode ver que das últimas vezes com gap forte e esse movimento, ó, não teve uma correção tão próxima. Outro gap, não teve correção tão próxima. Então, será que vai acontecer esse movimento também? Outra coisa que eu achei muito interessante também, esse gráfico em relação a dólar relativo ao Ibovespa dólar, que no caso é o EWZ, relativo ao S&P, como que está o movimento graficamente, que eu acho interessante acompanhar desde 60 aqui, achei muito estranho. Mas nós estamos aqui numa região de um fundo, tá? De um canal aqui. Então, desde ali de 2010, nós não estamos performando positivamente. Mas se for olhar, era uma região de topo. E aí nós estamos agora numa região de fundo. É como se fosse, então, o EWZ comparado ali ao S&P. Não o nosso Ibov, o EWZ, tá? Então, o EWZ numa região interessante. Infelizmente, sexta-feira nós fomos a pior moeda. A pior moeda aí, várias outras sentiram, mas nós somos aí a pior. A melhor, nem sei qual que é aquela ali, lá em cima, depois teve euro também. A moeda da Croácia, enfim. Mas nós estamos lá embaixo, depois vem a Rússia, moeda húngara, australiana, dólar australiano, enfim. Deixa eu ver o que mais. Só ressaltando que a volatilidade, variação do índice está bem ruim. Só que, surpreendentemente, sexta-feira nós tivemos uma volatilidade bem fora do padrão, que em relação a pontos... Deixa eu abrir aqui. A pontos foi uma queda de 2.500 pontos. Não sei a última vez que aconteceu isso. Então, 2.500 pontos, tem um bom tempinho que eu não vi uma coisa dessa. Outra coisinha interessante, não deixar de ver aqui o vídeo do Vlad, que ele vai acrescentar algumas coisas a mais, que vai comparar em relação ao mês de novembro também, tá? Como que tende a ser o mês de novembro, durante o mês, né? Também juntando ali com os dados macros do Ibov, como que é meio de mandato, qual que é a visão dele graficamente também, que ele tá achando que tá acontecendo. Enfim, aí eu acho interessante juntar com um pouco do que eu tô dizendo. Mas fora isso, acho que apenas isso que eu tinha que ressaltar. E vamos ver como vai ser essa semana. Muita coisa, mudança de horário, eleição, para acompanhar, juros, qualquer mudança da opinião das apostas também das eleições, das apostas também do corte de juros. Do movimento lá fora, do VIX pode talvez agitar, do mercado, enfim, muita coisa infelizmente pode movimentar. Complicado.